Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12. O nosso tema é o diaconato. O diaconato. É um tema abençoador, irmãos. Abençoador. Hoje eu sou, graças a Deus, um presbítero, mas já fui muito tempo um diácono e graças a Deus por ter sido diácono. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. A pessoa pode ser pastor, mas nunca deixa de ser diácono. Pode ser um evangelista, nunca deixa de ser diácono, um presbítero nunca deixa de ser diácono. Nem todos do ministério nunca deixam de ser diácono. Infelizmente, se tiver 10 em cima do púlpito, que for evangelista, pastor, presbítero, e tiver lá, não tiver ninguém na porta, alguns não querem ir para a porta porque não são mais diáconos. As pessoas têm que entender que o evangelista, qualquer um do ministério, nunca vai... A única função que você não deixa de ser é diácono. É um diácono eterno, é um diácono para sempre. E isso é muito gratificante, meus irmãos. Ser diácono dentro da igreja é muito gratificante. Infelizmente, por muitos, é desprezado, é tido como cuidador de carro, como flanelinha. Diácono não tem que ficar cuidando do carro de ninguém. O diácono, ele está ali para a organização do culto. Ah, mas o meu carro, não sei o que, ele tem que estar olhando as pessoas. O funcionamento do culto no sentido de pessoas, não de coisas. Né? De coisas no sentido que são dentro da igreja, do templo ali, tomar cuidado para ninguém, o cara não sair com alguma coisa dentro da igreja, roubar alguma coisa dentro da igreja. Agora, o que acontece fora ali, nos carros das pessoas, claro, se ele puder até ajudar numa tentativa de roubo, numa tentativa de furto, claro, é benéfico. Mas esse negócio de querer colocar diácono para ficar longe do templo, não ouve o culto, não ouve nada, para ficar cuidando de carro, eu particularmente não gosto dessa ideia. Vamos lá. Texto áureo, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Irmãos, servir bem, eu até falei na aula, no comentário sobre o presbítero, servir bem a igreja é servir como diácono, queremos sua função como diácono e querer ser abençoado. E se for da vontade de Deus, sim, partir para o presbitério. Não é aspirante, não pode querer ser aspirante ao presbitério. Eu vou fazer como diácono porque eu quero chegar ao presbitério, eu quero chegar... Você faz e se acontecer naturalmente, amém. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Verdade prática, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Como eu já disse, é uma missão de todo o crente, a diaconia, né, no caso. Leitura bíblica em classe, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 8 ao 13, diz assim: Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Para ser diácono da igreja não é qualquer um. Tem que ser íntegro, tem que ser um homem de Deus, tem que ser um homem fiel à sua família, fiel aos princípios básicos. Não se exige exatamente um curso de teologia para ser diácono, mas se exige um mínimo, a integridade, porque você vai estar ali e todos vão estar vendo você. Quando chegar na igreja, as pessoas vão cumprimentar, mas esse aí na porta, esse aí diácono, não sei o quê. Eu sei, meus irmãos, que às vezes as pessoas nos julgam por aquilo que nós não somos. Mas normalmente é que elas julgam, às vezes, por aquilo que a gente realmente somos, por aquilo que realmente nós somos. Então veja que é bom que o diácono seja um homem de Deus, um homem íntegro, um homem reto, um servo de Deus. Na nossa introdução, no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Então, começou assim, meus irmãos, pelo fato do crescimento da igreja, os apóstolos viram, poxa, a gente tem que deixar o ensino e a oração para servir as mesas. Vamos colocar diáconos para que possam fazer este trabalho. Não que seja um trabalho menor do que aquilo de orar e lecionar, ou ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus. Não. Era uma questão de dividir as tarefas, né, da igreja. Vocês cuidam das mesas e das viúvas e das pessoas e nós vamos cuidar, sim, do ensinamento, da oração. Cada um na sua. Por isso que o diácono, enquanto ele está preocupado em organizar, em ter a organização do culto, não deixar que nada venha acontecer no culto, uma situação de uma pessoa caiu,
estar esperto ali se é uma pessoa com má índole chegar dentro da igreja. Ele está ali para que o pastor, ou o irmão que vai pregar, ou os irmãos que estão administrando o culto, o presbítero, o evangelista, o pastor, possam estar descansados no andamento do culto. A diaconia de Jesus Cristo, o significado do termo. Irmãos, Jesus, ele era um diácono. Ele era um diácono. Como eu já disse no começo da aula, irmãos, no começo do comentário. A pessoa pode ser o que for, ele nunca vai deixar de ser um diácono. Os apóstolos nunca deixaram de ser um diácono, só dividiram as tarefas. Mas eles não deixaram de praticar, de exercer a prática da diaconia, ou do diaconato. Nunca deixaram de exercer isso. Então nós vemos um grande exemplo de Jesus que se preocupava com as pessoas, pregava, mas também auxiliava as pessoas, ajudava as pessoas. É claro, quando ele partiu o pão lá, quando ele fez o milagre dos pães, não foi ele exatamente que foi servir, porque existiam homens que estavam ali para isso, ele estava ensinando. Mas Jesus também teve momentos de diácono, teve momentos de ajudar na obra. Quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, aqui está falando, né? Ele se colocou, que aqui nesse tópico vai falar, que ele se colocou como um escravo. O diácono é tido como escravo, mas o escravo, claro, do reino dos céus, para fazer a vontade de Deus, para estar na presença de Deus. Esse sim. Mas Jesus ele se coloca como, e lava os pés dos discípulos. Essa era uma prática que quem fazia isso eram os escravos. Então Jesus ele se rebaixou como escravo. Então Jesus ele teve sim momentos de ter momentos de ser um diácono, né? Claro que aquele momento não tinha exatamente isso, mas hoje nós entendemos que Jesus teve sim, praticou o diaconato, fez prática, teve no momento ali sim um momento de diácono, amém? O serviço escravo, das bênçãos da crucificação, é o que nós estávamos falando. Jesus, ele era humilde. Por isso que eu dei aquela questão mesmo, eu falei daquela questão que a porta está vazia da igreja e tem 10 homens em cima do púlpito que são diácono, presbítero, evangelista, diácono não, mas presbítero, evangelista e pastor, e não tem nenhum diácono na igreja, porque às vezes é trabalho, às vezes no culto de semana, às vezes não deu para ir mesmo, às vezes veio passear com a família, irmão, alguma coisa aconteceu que não tem nenhum diácono na igreja. E às vezes o presbítero, o evangelista, não desce para ficar na porta da igreja. E às vezes não está fazendo nada ali. Não está nem dirigindo culto, não vai pregar, não vai fazer nada. Mas não vai nem na porta recepcionar os irmãos. Nós vemos Jesus, meus irmãos, fazendo o serviço de escravo. Seria tão bom que a gente colocasse os ensinamentos de Jesus em prática nos nossos dias, né? Olha, não seria mal não. O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque à direita e à esquerda de Jesus quando a implantação do reino. É que as pessoas hoje, assim como João e Tiago, eles querem um lugar de destaque. Por que o diácono é desprezado? Porque ele não é um lugar de destaque. Fica na porta, às vezes lá tem que lavar banheiro, às vezes está chovendo, tem que ajudar, às vezes tem que ir ali segurar um irmão endemoniado e tal, tem que expulsar o demônio, tem que servir a ceia. O diácono é visto como serviçal, como um serviço por muitos de quinta categoria dentro da igreja. Infelizmente, irmão. Infelizmente, eu digo para os irmãos, eu estou dizendo, o diácono ele é pouco valorizado dentro da igreja. Pouco valorizado. Ele é só valorizado quando é para limpar o chão, quando é fazer uma coisa ali, mas ele é pouco valorizado dentro da igreja. Por que eu digo isso? Porque eu já fiquei, meu irmão, olha, hoje graças a Deus eu não continuo fazendo serviço de diácono, não tiver ninguém na porta, eu tô lá na porta esperando os irmãos, cumprimento os irmãos, quando chegar o diácono fala, pode ficar aí, e se ele falar para mim, escute bem, se ele disser, só se ele disser para mim, não, pode ir, sentar lá que eu vou ficar aqui, aí sim eu vou. Se não, ele passa por mim às vezes, vai sentar também no lugar e não quer ficar na porta, eu fico como diácono, irmão. Para mim é tranquilo. Porque eu não estou exercendo, eu estou exercendo um serviço para Deus. Mas o que eu quero dizer é que é serviço de quinta categoria, porque tem muitos pastores, pessoas que passam por você, pelo fato de ser um diácono, nem te cumprimenta. Nem o cumprimenta, irmãos. Isso é complicado, nem te cumprimenta por fato de você estar na porta. Que negócio é esse? Nós somos irmãos, primeira coisa, nós somos irmãos em Cristo, irmãos, né? É questão que você é o mais baixo da minha seção, eu não vou falar com você porque eu sou seu chefe. Tem muitos que tratam o diácono como um serviçal, como um empregado. Diácono não é empregado de ninguém.
Diácono não está ali para ficar servindo um cafezinho para pastor, para dizer que está servindo ao reino. Se o pastor quiser, tem coisas que vai lá e pega. Diácono não é babá e não é empregado de ninguém. Diácono está ali, o diácono está ali para servir as pessoas do culto, para que o andamento do culto, para que o andamento de algumas questões da igreja possam andar. Diácono não é empregado de pastor, diácono não é empregado de ninguém. Então nós temos que saber separar as coisas. Porque aqui, tá falando aqui dos lugares de destaque, as pessoas querem lugares de destaque dentro da igreja, assim como Tiago e João. As pessoas querem passar pelo diaconato assim rápido. Eu fiquei 12 anos como diácono da igreja. E para mim foi uma bênção, glória a Deus por isso. E como eu disse para os irmãos, não é pelo fato de eu ser presbítero hoje que eu deixei de ser diácono. Eu apenas consegui uma função a mais, eu apenas tenho uma função a mais. Além de ser diácono, hoje eu sou um presbítero. Além de ser diácono, eu sou um presbítero, é isso. E quando, se Deus assim permitir um dia, quem sabe, Deus achar por graça e me der a oportunidade de ser evangelista, vai ser, eu vou ter por uma função a mais. Diácono, presbítero e evangelista. E assim sucessivamente, irmãos. É isso que nós temos que entender. O lugar de destaque todos querem, ninguém quer passar. A pessoa quer passar por diaconato assim rápido e quer logo quer aparecer. Tomemos cuidado com isso. Assim como João e Tiago, Jesus logo dá uma lapada logo e acabou a conversa e pronto. Já vão colocar, deixar as coisas tudo conforme tem que ser, né? Parte 2, a instituição dos diáconos, a conceito da função, né? A palavra diácono, diáconos, segundo o dicionário, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludido aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. Irmãos, criados domésticos, sim, o diácono ele limpa a igreja, ele varre a igreja, ele carrega banco, às vezes a igreja está mais cheia, precisa de algumas cadeiras, ele vai e pega, vai fazer alguma coisa na igreja, que às vezes o aniversário do pastor, que outros irmãos estão empenhados em outras funções, ele vai, corre atrás, pega banco. Já carreguei banco dentro da igreja. Irmão, isso não é lavar banheiro, desentupir, que já teve dias lá que inundou lá a igreja que eu congregava, na catedral. Tem uma partezinha ali que estava com um pouco de água ali, que entupiu. Teve sim que desentupir debaixo de chuva. É fazer, irmãos. É coisas que tem que fazer. Às vezes você tá limpinho, todo interno, todo sei o quê, e às vezes tem que ir lá e ajudar o irmão ali que tá com... Irmão, é assim, ou varrer a igreja, alguma coisa que vai suar, isso é normal, irmãos. Tudo aqui é para funcionamento do culto. Então, nós vemos o quê? Que o conceito e a função é de servir ali a igreja, né? E aqui a origem do diaconato, a bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em o Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. É aquilo que nós estávamos falando. Conforme cresceu a quantidade de pessoas dentro da igreja, é claro, deveria ter mais pessoas em função para ajudar a igreja, a igreja primitiva, porém agora deveria deliberar as tarefas, deveria separar as tarefas. Os apóstolos ficariam com a oração, não que o diácono não precisa orar, ele é a Bíblia, meus irmãos, mas é a função de ensinar diretamente os irmãos, e os diáconos estariam ali ajudando a servir as mesmas pessoas. O diácono ele pode pregar na igreja. Vamos colocar essa questão aqui. O diácono ele pode sim pregar na igreja. Nós vemos Estevão, um diácono, pregando. Porque eu já fui barrado na igreja dizendo, você é diácono, não pode pregar. E não foi qualquer pessoa, foi o líder dos obreiros ali que falou que eu não podia pregar. Então, do setor falou que eu não podia pregar. Não falou diretamente para mim, porque ele poderia ter falado diretamente para mim. Não, ele ficou sussurrando, dizendo onde já se viu o diácono pregar. O diácono sim, se tiver essa possibilidade de Deus o fazer crescer no ministério, irmão, não vejo problema nenhum. Tem diácono que não gosta de pregar, não gosta de ter oportunidade, não gosta de orar, mas ele é um homem de Deus, ele tá ali no funcionamento do culto. Tem diáconos que, assim como eu, que querem pregar, mas não que quer ser aspirante a outros cargos, não, que gosta de pregar, que gosta de orar, que é orar no sentido de para toda a igreja ouvir, que gosta, não é que quer aparecer, mas que tem esse desejo. É para que o seu trabalho possa crescer mais. Não que o diácono que não tem esse desejo não cresça. Ele serve de uma outra forma.
né? Enquanto o diácono, eu, no caso, estou pregando ou estou orando, o diácono que não está orando e pregando, ele está ali ajudando no funcionamento do culto. Então, o diácono, sim, eu creio, eu tenho total convicção que o diácono tem que pregar, tem que desenvolver seu ministério, irmãos. Eu acredito nisso e eu tenho essa convicção. A escolha dos diáconos. A escolha dos diáconos não foi assim de qualquer forma, meus irmãos. Eles sim oraram, pediram para Deus para que pudesse ter pessoas, que Deus pudesse mostrar pessoas, e Deus mostrou pessoas para eles, para que pudesse sim servir, como eu já disse. Não chamou pessoas aspirantes a outros cargos na igreja, nenhum. Chamou pessoas para que desenvolvessem este trabalho específico. Amém? Desenvolver esse trabalho específico. No tópico 3, o perfil e função do diácono. Qualificações do diácono. Caráter moral, caráter espiritual, caráter familiar, né? Não é diferente, muito diferente daquilo que é um pastor, um evangelista, um presbítero. Tem que ter um caráter, meus irmãos, assim, irrepreensível, né? E a função do diácono na igreja é servir a ceia. Eles têm que, ele administra a ceia, eles fazem a distribuição da ceia do Senhor. A função dos diáconos em Atos 6. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Ou seja, eles não poderiam fazer acepção de pessoas. Deveriam a todos dar o mesmo tratamento, dar a todas, a todos a mesma atenção. Então essa também é uma função dos diáconos, de estarem ajudando e dar uma atenção melhor e maior para as pessoas no culto. Isso foi por isso que foi instituído os diáconos na igreja primitiva. A função dos diáconos hoje. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção local, para a igreja local, ou seja, os dízimos e as ofertas. E hoje, o diácono, além de ajudar no funcionamento do culto, ficar na porta, ajudar para ver mais ou menos o movimento que está na igreja, porque o diácono, meus irmãos, ele está ali, né? Ele tem que estar ali percebendo e tal. O diácono, normalmente no culto, não tem como ele ler Bíblia, né? Não tem como orar de olho fechado. O diácono não pode olhar de olho fechado. Se for ler Bíblia, se for abrir a Bíblia, não adianta, meus irmãos, não dá para ele ficar lendo a Bíblia, pegar a Bíblia e colocando assim, começar a ler a Bíblia. Não tem como. E não tem como orar de olho fechado. Ora de olho aberto, procura ouvir aquilo que o irmão, que o pastor está lendo, né? Porque o diácono tem que estar ligado, olhando para fora e para dentro da igreja. Tem igrejas maiores que às vezes tem que ficar do lado de fora, mas olhando o movimento para ter a segurança dos irmãos. E também, como eu já disse, distribuir a Santa Ceia do Senhor e também retirar os dízimos e as ofertas. Eu já vi diáconos que já tiraram valores de dentro da salva. Então a função do diácono é auxiliar na ordem da segurança dos irmãos no culto, para que possa acontecer de uma forma saudável, claro, o andamento do culto. O diácono ele não é empregado. E também aquela questão de o diácono estar prestando um serviço voluntário. O diácono ele é voluntário dentro da igreja. Ele não é um cargo comissionado. Ele não adianta ele trabalhei durante 20 anos nessa igreja, eu quero levar a igreja à justiça para receber comissão. Saiba de uma coisa, todo o trabalho de diaconato, alguns até vai e tenta, presbítero, com dinheiro já é uma outra história. Estou dizendo do diácono. O diácono, ele não é um cargo assalariado dentro da igreja, a não ser se ele desempenha funções, que na igreja, quer dizer, o diácono ele é o caseiro da igreja, ele é o zelador da igreja, ele é a pessoa que às vezes não tem ninguém na igreja, ele fica ali como vigia da igreja. Aí é uma outra situação. Agora o normal, ele é apenas voluntário. Amém? E a nossa conclusão, o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo, quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem a igreja e a Deus em trabalhos diferentes e a liderança das igrejas locais devem valorizar o seu trabalho e reconhecê-lo como excelentes servidores do reino de Deus, pois, no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus
E é aquilo que estávamos falando. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.